Olá, tudo bem? A gente tem agora aqui, vamos chamar assim, um CRUD completo via API REST, onde a gente conseguiu manter aqui uma paridade de endpoints, manipulando o recurso, e os verbos HTTP editando a intenção que eu quero fazer ou que eu quero manipular em cima daquele recurso pelo caminho que é o endpoint. Tá? Então a gente consegue listar todos os nossos posts, né, nesse caso. A gente consegue pegar, no caso, um específico, tá? Nesse caso, um não existe, a gente já tem um erro ali serializado. A gente vai no 2 aqui, que é o que foi criado recente. Eu posso atualizar esse recurso, eu vou botar aqui na aba Body, ó, vou mandar todo o conteúdo, mas eu vou editar só o meu título, tá? Então, eu já editou ali pra gente. Eu posso, por exemplo, eu vou só recortar aqui. Eu posso editar só o título, mandando um patch. Eu poderia mandar o put, tá? Lembra que ele está apontando para o mesmo método nas configurações do API Resource ali. Tá? Mas aqui é só para você ver a intenção de cada um desses verbos HTTP. Tá? E aí eu posso também remover esse post 2. Tá? Ele retornou aqui para a gente, mas a gente sabe que se eu tentar fazer um get aqui nesse post 2, a gente vai ter o no care results, porque a gente não tem mais o 2 na base, tá? A postagem de número 2 ou de ID 2, no caso. Então, percebe que esse aqui é um dos primeiros passos de caminho e encontro às implementações propostas pelo REST. Você fazer um bom uso dos verbos HTTP, você ter recursos consistentes e padronizados e não esquecer das possibilidades que você tem de manipulação mediante o indicar de algumas informações e manipulações dos cabeçalhos HTTP no envio da requisição. Tá? Aqui é até bom salientar e deixar para você essa indicação. Hoje a gente trabalha com PHP, tá? Pode ser abstraído num framework, pode ser vanilla diretamente, e entender bem a arquitetura do ambiente que a gente está, que arquitetura ou que ambiente é esse. O ambiente web e a arquitetura em cima disso. O PHP é uma linguagem de web a priori. Então, quanto melhor você souber lidar com todo esse protocolo, com todo esse caminho que o PHP está sob nesse quesito de plataforma de ambiente web, você vai conseguir entender muito mais dos conceitos envolvidos nas comunicações, tá? Do front e back, o caminho, o protocolo que está sendo usado, e isso vai te ajudar bastante justamente nesse momento aqui das suas implementações de API, dos cabeçalhos que você vai conseguir explicitar ali para o momento certo para indicar algo para o back-end, tá? Existe a própria RFC do HTTP em si, que é 2616 do HTTP1. Ela é algo que pode ser maçante para você ler, mas tente buscar resumos sobre isso, tente buscar mais conhecimentos do HTTP, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada de API REST, de conversação front, back e esse cenário de protocolo. E o próprio REST ele traz justamente essa visão, ele quer que você trabalhe o HTTP da melhor maneira possível, mais descritivo, contextual possível nas suas requisições, nas suas chamadas e assim por diante, tá bom? Então, tenha isso em mente, pratique bastante essa parte para que você consiga ter cada vez mais e mais maturidade nesse momento de cenário REST e APIs, tá? Com PHP, com Laravel, com qualquer outro framework aí na tua bagagem profissional. Tudo bem? Existe um ponto importante também aqui que até o momento eu não tinha comentado, mas você vai perceber que existe uma outra informação aqui que fica bem explícita para a gente, que são os status code HTTP. Eles, em questão de resposta, vão te dar muita visão do que aconteceu naquele retorno, tá? Então você vai ter, eu tomei a liberdade de pegar uma imagem aqui rápida. Então a gente vai ter status code para a ideia do sucesso, para a ideia de redirecionamento,
para a ideia de erros no cliente e para a ideia de erros no servidor, tá? Então, a casa dos códigos 200 são os mais vistos em web diretamente. Então, tudo que for sucesso, você vai estar na casa dos 200. Se você quiser indicar algum redirecionamento, você entra na casa dos códigos que estão no escopo dos 300. Se você quiser indicar algum erro de cliente, ou seja, validação, um pagamento que não foi processado, são erros de cliente, ou seja, partidos do teu usuário dentro do sistema e validados por você. Então, você entra na casa de entregar esses códigos status code 400. Erro no servidor, já automaticamente em muitos casos já geram pelo próprio ambiente o erro 500. Então, erro de base indisponível, erro de código e problemas no parser. Qualquer coisa que vai indisponibilizar a tua aplicação vai cair na casa dos 500, tá? Como é que a gente expõe isso na API REST? Então, por exemplo, a partir daqui, ó, dessa visão, esses return posts aqui, eles já estão caindo automaticamente no padrão 200 OK, certo? Como que eu poderia, de repente, manipular? Vamos pensar assim, será que eu tenho como manipular isso de alguma forma? Você poderia chamar aqui o helper response, indicar que você quer retornar um JSON, tá? Vai existir o passo de serialização aqui a partir desse helper JSON. E aí, percebe que se eu botar o mouse aqui em cima do JSON, o segundo parâmetro dele vai ser o status. Por padrão está 200. Então, dessa forma, você vai conseguir tranquilamente, mediante a tua operação, fazer o retorno do status code mais adequado para aquele momento de retorno, de resposta. Então, percebe que aqui no caso, para quando eu não tenho um post, Laravel já lança para a gente automaticamente o 404, que é o esperado de fato. Se eu tivesse, por exemplo, eu vou deixar explícito aqui 200, eu sei que é 200 por padrão, mas vamos fazer isso aqui, ó. Para que você possa ir se familiarizando com isso, tá? Aqui no caso por exemplo, do nosso... eu acabei colocando aqui no Store, né? Deixa eu só copiar aqui e colar aqui no listar todos, tá? Aqui no criar, por exemplo, pensa que o 200 ele está ok, representou que teve sucesso. Mas e se eu tivesse um status code mais explícito ainda de indicar que algo foi criado? A gente consegue passar aqui o 201, por exemplo, tá? E aí, nesse caso, se eu voltar aqui, ó, vou criar aqui postagem teste 2 e vou só alterar o slug aqui pela unicidade, tá? Então, eu vou mandar aqui um post. Ele foi criado com sucesso pra gente. Aí percebe que eu tenho aqui o 201 created. Então, esse status code 201 indica justamente a criação de um recurso, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, mdn.io, que é um recurso bem interessante para a parte de front e várias documentações disso, eu posso pegar aqui, ó, status-code. E aí ele consegue me passar aqui um índice dos status code para a gente, aí fica até para você essa referência, tá? A casa dos códigos 100, né, nesse caso, então aqui, ó, ele está indicando que o cliente, no caso 100, continue ou ignore a resposta da requisição, tá, até que ela esteja finalizada, e assim por diante. E aí aqui no caso, ó, dos 200 OK é o base, a gente já conhece. O created, ele indica que a gente teve uma requisição bem sucedida e um novo recurso foi criado como resultado, tá? Isso aqui tipicamente é uma resposta enviada depois de um post, de uma requisição post, ou de alguma requisição PUT. Então tá tranquilo também você retornar um 201 quando atualizar uma postagem, né? Tá? E aqui você tem a lista dos status code e as suas descrições, e aí você depois, mediante o que você está fazendo, mediante o que você está trabalhando, você pode vir aqui consultar o que melhor vai representar o seu retorno. Até o próprio destrói aqui, por exemplo, ó, a gente pode copiar aqui, eu já tenho copiado, né?
Então aqui, ó, como ele indicou ali, a gente pode retornar depois de um put. Tá? Apesar que alguns podem chiar com respeito a isso, mas não está errado mediante a listagem ali. Aqui no caso do destroy, eu poderia retornar um 204, só que aí aqui o 204, se eu mandar essa postagem, ele já fere, porque o 204 é um no content. Tá? No caso do destroy. Aí entra aquele ponto de conversa sobre o que vai definir as respostas. Tá? Então, só para a gente não deixar essa aula muito grande, vamos encerrar nesse momento aqui e continuar na próxima aula, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esses retornos e fazer mais adequações aqui nesses endpoints. Então, vamos lá.